Olá pessoal, Olá, aqui é o Oriebre Oliveira e essa é a... Daniela Lima. Estamos aqui mais uma vez no canal Funny Pop e hoje nós iremos analisar o filme... Lion, uma jornada para casa. E agora iremos começar então pela atuação e performance, como sempre, né? A gente fala sobre isso. O ator adulto, né, que interpretou o protagonista, porque tem uma divisão... alertando já, vai ter spoilers, ok? Sim, Então se você não assistiu o filme, assista o filme e depois você vem aqui conferir a análise, exatamente. a nossa análise. Então como o filme é dividido por duas fases assim de tempo, tem o ator adulto e o ator criança do mesmo personagem, do protagonista. No caso, o ator adulto, o nome dele é Evel Patel, eu acho que é assim que se pronuncia, né? Ele é um ator britânico, ele tem 27 anos e ele foi indicado ao Oscar de melhor ator secundário nesse filme, para ser o Saru, Isso, Saru. o nome dele. O Dev Patel passou cerca de 8 meses se preparando para interpretar Saru, além de passar várias horas na academia, de deixar a barba crescer e desenvolver um sotaque australiano. O ator visitou o orfanato de Saru Briley, eu acho que é assim que se pronuncia, na Índia, e escreveu um diário enquanto viajava no trem originalmente usado por Briley. Então, é isso aí, né? Curiosidades assim, uma ficha do ator que interpretou a versão adulta do Saru, né? Legal. Agora... Ele se esforçou bastante, né, para aprender o sotaque australiano também. Sim. Realmente é um ator assim, que mereceu também essa indicação ao Oscar também e também recebeu também alguns prêmios, né? O ator mirim que interpretou o Sunny, né? Sunny. Ele se chama Sunny Power e é um ator indiano, tem 8 anos e ele não era ator, na verdade, até ele ser escalado para Lion, tá? Ele cresceu em uma favela em Mumbai, na Índia, sem nunca ter atuado, né? E foi selecionado pelo produtor enquanto estava na escola aos 5 anos. Ele ainda estava aprendendo aí o inglês, né? E preservando suas origens, né? Humilde também. E a sua família sentiu na pele o preconceito, né? Como imigrante, essa questão da premiação, das indicações que esse filme teve, né? Para o Oscar. Eles foram parados, né? E tiveram seu visto negado. Então não teve como ele ir até Los Angeles, no caso, para estar fazendo a cerimônia, né? E na verdade eles foram, mas eles tiveram toda uma ajuda da equipe, né? Da pessoal do filme, para poder pressionar o governo para poder estar vindo para Los Angeles, porque nessa época, né? Como todo mundo sabe, o Trump entrou e teve todos aqueles problemas de migrações, né? Isso atrapalhou. Foi bem em cima na época. Foi bem no mês, né? Se não me engano, quase no mês, Isso. Um mês depois. Então teve toda essa situação aí difícil para ele. Mas graças a Deus, né? Eles conseguiram entrar nos Estados Unidos para poder participar. E, inclusive ele chamou muita atenção, né? No dia do Oscar. Ele é muito bonitinho, muito engraçadinho, né? Esse menino, ele é fantástico. Fantástico. No filme, o tempo inteiro que ele aparecia, ele literalmente roubava a cena, porque ele atuou de uma maneira que é aquilo, a gente fica um pouco impressionado quando a gente vê a criança atuando bem. Criança é show. Mas ele atuou de um jeito tão único, assim, ele transmitiu tanto aquela... ele era esperto, entendeu? Ele fazia expressões assim, de alguém que era desconfiado, esperto ali das situações que ele passou. Coisas que poderiam ter acontecido com ele bem ruins mesmo, ele conseguia se safar, entendeu? Ele era muito ágil. Né?
Esperto, né? Espertinho. Não, e ao mesmo tempo ele transmitia uma carisma, Isso. assim, Um uma olhar, simpatia. Muito. Nossa, ele impressionou muito mesmo. Eu gosto de ver esse tipo de coisa, assim. Quando eu vejo atores mirins assim e eles atuam bem, eu penso, caramba, né? Imagina quando crescer, né? Depois. Tomara que continue, né? Esse foi o primeiro filme dele, né? Então, Imagina, se foi ele o primeiro. continuar assim, Nossa. tomara, né, que ele consiga, porque ele vive lá ainda na Índia, né? Então ele tem aí esses tipos de problemas sociais, né? Mas ele interpretou muito bem o verdadeiro Sonny. É uma versão mais jovem do Saru, né? Saru. Então aqui é outra atriz que, embora coadjuvante, teve um papel de destaque também, né? Foi a grandiosa a Nicole Kidman. Né? Ela é australiana e havaiana. Ela tem duas cidadanias. As duas. O que foi? Lá, lá, lá. Eita, imagina, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Austrália e Havaí. Ela já fez um filme que ela colocava aqueles copos. Isso, que era dançando, música havaiana. Que era lá no Havaí mesmo, com a dançando. Como é que chama? Aquela Esposa de Mentirinha. Bom filme também, pra assistir. Bom filme. Ela tem 50 anos, não parece que tem 50 anos, né? Quer dizer, no filme eles envelheceram ela lá uma hora, mas... Ela ficou bem acabadinha, mas tinha que ficar, né? Porque a mulher era muito, muito feia, né? A mulher... Meio esquisito, era uma mulher um pouquinho desleixada, né? Digamos. Aí tiveram que desleixar ela também. Não é querendo zoar, sabe? Mas, de qualquer maneira, não parece que ela tem 50 anos fora do filme. E foi a primeira vez que ela fez um papel de uma mãe de filho adotado, e ela mesma tem 2 filhos adotados. Isso. Então, é uma coisa bem diferente, direta. Nossa, você interpretar algo que você já vivencia. Que você vive. E, como sempre, ela é muito maravilhosa, expressiva. Ela sabe fazer comédia, sabe fazer drama. Até ação, eu acho também. Qualquer coisa que coloca ela pra fazer, ela sabe fazer muito bem. Ela sabe se expressar muito bem. E nesse caso, mesmo ela sendo uma atriz ali secundária, né, coadjuvante, como sempre, né, ela sempre impressiona. Teve gente que falou que não gostou. Né, a gente leu umas críticas. Mas é aquilo, a gente está se baseando no que a gente viu, no que a gente analisou e acha. É a nossa análise, né? Então cada um tem a sua visão do filme. A gente respeita muito, mas aqui no nosso canal, né, a nossa análise... A gente vai ser sincero. E a gente gosta muito da Nicole Kidman, né? Ela sempre expressa, né, essa emoção, então pra nós é isso. Não, e se ela tivesse atuado mal, a gente ia falar. Claro. A gente não ia omitir porque a gente gosta dela e acompanha o trabalho dela. Mas é difícil. É muito raro. ela atuar mal. Mas se... por acaso ela tivesse feito uma besteira dessa, a gente iria falar. Não, ela não foi tão impressionante, mas não foi o caso. Tem gente que faz crítica e alguém importante às vezes faz uma crítica e vários outros sites, vários outros críticos vão concordar com aquela pessoa porque ela tem certo status na área. Não é assim, tem que criar a sua própria opinião. Né? Verdade. Eu vou falar de uma atriz que eu não gostei, a Rooney Mara, sei lá. Enfim. É a namorada, né, do Saru, quando ele já é adulto. E pra mim, assim, ela só foi um rosto bonito, um corpo bonito, bom pra fazer cenas de sexo. A verdade é essa, sabe? Ela não tinha emoção, ela não expressava nenhuma emoção. Ela, sabe, uma coisa vazia, sem sentido. Foi uma péssima atuação no filme. Uma péssima escolha também. Poderiam ter pegado outras, né? Podiam. Só pegaram ali a moça, jogaram ali e falaram: se faz de bonitinha, tudo, você é namoradinha. Vai, deita na cama, depois vai, deita na cama de novo, entendeu? Foi tão relevante assim. E ela não expressava nenhuma emoção pelo Saru, pela situação que ele estava passando, né?
Pelo contrário, ela era muito egoísta, ela só pensava nela, ela só estava querendo mesmo, era que ele ficasse com ela. Poxa, o cara, ele estava querendo encontrar a família dele, que ele não via há Só 25 depois, né, anos. que ela acabou aceitando. Ela aceitou, mas com Mais má ou menos. vontade, né? Aquela coisa seca. Sei lá, eu odiei essa atriz. Acho que vai ser difícil eu gostar dela de novo. Ela vai ter que me surpreender. Quando eu não gosto de um ator, realmente aquilo fica engasgado. Tem alguns que até melhoram. Tem, e absurdos melhoram, né? Que eram péssimos antigamente e melhoraram muito. Mas Mas pra mim essa por moça enquanto, é sem sal. sem sal. Sem gosto. sal. Ela tem corpo. Agora vamos falar sobre o roteiro e a história, né, do filme. Essa história foi adaptada do livro A Long Way Home, escrita por Saru mesmo, que aparece em algumas cenas reais no filme, junto a outros personagens, para quem duvidar que aquilo ali aconteceu. O Google Earth, serviço de mapas e imagens satélite, realmente teve função importante na vida dele, tá? Depois nós vamos falar mais um pouquinho a respeito do Google lá em curiosidades. Não se trata de pura publicidade, nem de produção só bancada pelo Google, tá? Lá eu conto a história do indiano Saru, interpretado em 2 fases por Sunny Power e Dev Patel, que se perdeu do irmão em uma estação de trem em Calcutá e enfrentou grandes desafios para sobreviver sozinho até ser adotado por uma família australiana. E já adulto, ele decide encontrar sua família biológica quando o filme se desenrola 25 anos depois. A verdadeira história de Sunny nos mostra como uma criança abandonada, perdida e moradora de rua e que mora também em orfanatos, passa na realidade. Eu acho que a história em si me marcou muito, acho que comove, né, as pessoas que estão assistindo. Sim. Pelo fato de se passar como uma criança, né, que foi ali perdida, se perdeu, né, e também encontra pelo caminho que ela vai andando outras crianças, né, crianças de rua, crianças que estão no orfanato. Então essa é uma realidade que talvez não foi muito mostrada ainda em alguns filmes e é necessário que elas sejam mostradas. É uma realidade muito importante. É a verdade, né? Então, deixa eu ver aqui. É tão comovedora no filme, podemos nos emocionar com essa triste realidade que o mundo vive hoje, muito mais ainda em países de terceiro mundo, e que nós muitas vezes não queremos enxergar, né? Essas crianças sem nome, enquanto muitos só se preocupam em dar uma roupa de marca e levar seu filho a uma escolinha particular, pagando o mesmo valor de uma faculdade, sem pensar que para fazer alguém feliz não são os valores materiais, né? A coisa mais importante é aquilo que vai formar o caráter. Existem filhinhos de papais aí pelo mundo inteiro, como chamamos, que colocam fogo nessas crianças. Por incrível que pareça, né? Tem. E mendigos também durante a noite, ou que estrupam também nos orfanatos também, ou nas ruas, independente. Então é uma realidade, né? Eu acho que tá na hora das Barbies e dos Kens acordarem. Isso é um alerta, né? E ver esse filme é uma ótima pedida, porque às vezes um filme desse pode abrir, né, a cabeça. Abrir os olhos, finalmente, para poder enxergar que isso não se faz. Criança é criança, gente. Não, né? não tem nada de errado, claro, de uma pessoa, sei lá, ela nasce num lar rico e tudo, né? E tem facilidades que outras pessoas não têm. Só que essa pessoa tem que dar valor a isso. E ela tem que respeitar o próximo. Independente da classe social, independente se está morando na rua, tem que respeitar e tem que tentar ajudar. Claro. É assim que funciona a vida. Se você tem esse privilégio
Se a pessoa tem esse privilégio de nascer num lar rico, num lar que tenha boas condições, tem que se dar esse valor. Ao invés de querer fazer mal, né, para essas Então tem pessoas. tudo na mão e quer fazer mal. Mal ainda em termos assim criminosos, né, de tacar fogo, de estupro, de qualquer coisa que faça mal. Porque pensa bem, é uma criança. Criança é criança. Ela tem direito de ser feliz. Ela tem direito de ter um lar. Ela tem direito de ter uma escola. Ela tem direito de ter comida dentro de casa. Ela tem direito de ter amor e carinho. Criança é tudo igual, não existe diferença, não pode existir, mas existe. Infelizmente existe, é isso que eu quero que as Barbies e os Kens entendam. É que existe sim um mundo real que você nem sonha que pode existir, porque você vive uma vida completamente no mundo da lua. Sinceramente, tem muita gente que não sabe que não dá valor, né? A realidade lá fora. Não imagina e nem que faz questão de querer imaginar. Né? Tem gente que pensa, dane-se, a gente vive aqui, pronto. O resto não interessa, né? Tudo mil maravilhas. Enquanto isso, tem crianças passando esse tipo de situação lá fora. E esse filme mostra muito isso. E foi uma das coisas mais fortes que eu considerei. Foi a bomba do filme, foi isso, né? Mas no geral a história do filme é muito bonita, né? Narrando ali desde o começo, né? Da jornada dele, que ele se perde, tudo. E ele passa por muitos problemas, ele quase morre, ou ele quase é vendido lá pra prostituição mesmo, né? O que deu a entender ali, pedofilia, né? Poderia acontecer. O que é horrível, né? Mas acontece, principalmente em países assim. E depois dele ser adotado, você vê que ele demora um pouco para se adaptar, mas tem esse salto temporal que mostra ele adulto, já adaptado, grato pelo que ele teve, mas com esse desejo de poder reencontrar a família dele. É uma coisa de criança. Ele lembrava, ele não foi adotado bebê. Anos, então ele lembrava que ele tinha uma mãe em algum outro lugar. E a mãe o dele. Irmão, né, que era um elo muito também forte, o irmão dele. E a família dele era boa. Não era tipo uma família que jogou ele. Não, ele se perdeu, né? Então é muito bonito você ver essa determinação dele querer encontrar, sabe, para dar aquele abraço, para poder reencontrar a família. Não sendo ingrato. Isso eu achei muito legal. Porque ele não demonstrou ingratidão para os pais adotivos. Sim. Ele foi... ele pediu, ele só queria matar a saudade. Ele queria reencontrar, ter a chance de poder reencontrar os familiares dele de novo. E graças ao Google, ele conseguiu encontrar. Isso. Naquela época. Google é uma história verídica. Tá? Real. É verdade, a gente tem ferramentas assim, a gente tem que usar. Sendo internet, sendo coisa comum ou não comum, pode ajudar muito. Então é interessantíssimo isso. O Google Earth aí, né? Obrigado por existir. Tio Google. Né? Nesse momento ajudou mesmo e ajuda muita gente a encontrar talvez uma casa, um parente, um amigo, né? Ajuda. Então, graças a Deus, ele conseguiu, né, se lembrar aonde as raízes, né, levaram ele de volta àquela rua, aquele lugar, aquele povoado, coisas assim que estavam lá no subconsciente dele, né? Depois de 25 anos, ele conseguiu lembrar. Então, uma coisa inexplicável. É uma história incrível. Incrível. E agora falando sobre a direção do filme Lion, foi dirigido pelo Garth Davis, acho que é assim que se pronuncia. É um diretor que já dirigiu programas para televisão, comerciais e um filme. Ele é mais conhecido por ter dirigido a série Top of the Lake. Seu primeiro filme foi o Lion. Né? Muito bem, parabéns Garth Davis. Apesar de todo o excesso, Lion trata-se dos corações insensíveis, precisam dar uma licença aqui, do que pode ser chamado de uma verdadeira história de cinema, que a direção de Garth Davis aproveita da melhor maneira que pôde, com momentos de delicadeza e poéticos, até ajudando e muito a bela fotografia de Greig Fraser, A Hora Mais Escura, outro filme, que explora planos aéreos tanto na Índia quanto da ilha australiana. Os Weinstein
Weinstein estão reaprendendo a usar os algoritmos da corrida do Oscar. Bom, sobre a direção então, a nossa opinião, né? Eu gostei muito da direção do filme. Eu achei que ficou realmente isso que está escrito aí, uma coisa bem delicada, poética, momentos de iluminação, como é que eu posso explicar isso? É uma coisa inversível às vezes, tinha alguns momentos que a luz ficava ao contrário e dava aquela tonalidade um pouco sépia, principalmente no começo do filme, a hora que eles estão no trem. Você já vê a beleza da fotografia a partir dali, né? A partir já daquele começo. O restante, paisagem, tudo em geral, eu achei os ângulos da câmera muito bons mesmo, né? Alguns momentos de desfoque também, né? Ficaram legais. O menino, né, a hora que ele tá andando, o irmão, com o irmão no começo, né? Aquele lugar que eles escolheram, cheio de folhas, né? Isso. Ficou muito bonito também a Cheio fotografia. era borboleta aquilo? Isso, né? tinha umas borboletas. Voando. Ficou muito bonito. Muito bonito. Vários ângulos que ele escolheu durante o filme ficou perfeito, assim. Ficou muito a Austrália também ficou muito bonito, os lugares que foram mostrados na Austrália. Ele quis mostrar a beleza de cada lugar. Isso. Tá certo que quando o ponto da história era na Índia, teve destaque muito em lugares pobres, né? Lugares sujos e tudo. A realidade da história, né? Sim. Que aconteceu. Mas ainda assim, ficou uma coisa agradável. Ficou bonito, eu não sei, aquela direção de filme meio aventura, né? De criança. Mesmo sendo uma história séria, né? Teve essa pegada realmente de cinema. Isso. Assim, que chama muito a nossa atenção, deixa a gente confortável vendo aquilo. Por mais triste que seja, né? A gente quer ver aonde, no caso, a história vai andar, aonde que ela vai caminhar. A gente via com a ótica da criança, né? Às vezes, assim como a criança vê o mundo, né? Às vezes a criança ela pode estar passando uma situação difícil, mas ela ainda olha o mundo com aquela certa inocência, né? Então ele conseguiu transmitir isso na fotografia, nas imagens, na qualidade da imagens, assim. Sim. Conforme o menino passava por aqueles lugares horríveis, ele ainda conseguia ver beleza naquele lugar, né? Conforto, na chuva também, né? Cada coisinha que ele ia achando no caminho. Cada detalhezinho, tudo. De som também, né? A gente vai falar mais na hora da música e trilha sonora, né? Nesse momento de destaque, mas como diretor ele tem que dirigir tudo, né? A música também, a trilha sonora, efeitos, tudo ficaram excelentes também. São músicas bem calmas que combinam com a imagem, então ele soube adequar uma coisa na outra. Então, no geral, a direção foi excelente. Eu gostei muito. Para um primeiro filme, ele só dirigia comerciais, né? Então ele foi até bem, assim, conseguiu ganhar aí um like aí do Oscar, né? Porque quase que foi, né? Para aquele filme que era para ganhar o Oscar. Né? Ele fez tudo pro filme ganhar o Oscar. Mas... Não, ele soube abocanhar a chance dele. Eu admiro muito pessoas que são assim, né? O cara tem a oportunidade de fazer um filme e ele não quis ir devagarinho, não. Ele já jogou tudo que ele pôde ali. Então, parabéns mesmo. Pegou uma história verídica também, né? Sim, Real, muito boa. Então não tinha como dar erro, né? Não, é claro, mas não só em termos de história, mas em termos de direção, porque a direção você tem que mexer em tudo, né? Você tem que dar ordem ali em tudo. Então, pra alguém que... Primeiro filme, ele mandou super bem mesmo, né? Então, vamos esperar aí mais filmes desse cara, né? Que provavelmente, a gente espera, né? Que ele só tenha a melhorar cada vez mais e seja mais um Steven Spielberg aí, né? A gente espera vários Steven Spielberg. Tomara. Falando sobre a música e a trilha sonora de Lion, o principal compositor foi Dustin O'Halloran. Halloran. Perdão pela pronúncia. Bom, é isso aí. Ele foi o principal compositor. Ele é um pianista, ele é dos Estados Unidos e ele transforma a música clássica em música contemporânea, né? Então, o que eu percebi ouvindo, né, a trilha sonora é que o forte dele é o piano,
né? Então, cada compositor tem um forte, né? Alguns são o violino, mas o forte dele realmente ele é pianista, né? Então o forte dele é o piano. Então tem várias músicas lindas, tá? O próprio tema mesmo de Lion, né? Nossa, muito bonito. Muito bonito. Comovente, vai te levando, porque é um filme sério, é um filme emocional, trata-se de uma criança perdida. Então ele soube trabalhar bem, né, a melodia, com a situação que estava acontecendo ali com o menino. Como né? dito antes, né? Aquela coisa poética, né? Foi uma Exatamente. coisa bonita de se ouvir. Uma coisa bonita para fazer você chorar mesmo, né? Porque é um filme, é uma história real que se baseia em fatos fortes. Então não tem como você não chorar, né? É aquele filme que te faz chorar. É inacreditável. É tipo você tá lá assistindo, vendo aquela cena, né? E daí aquela emoção tá subindo por causa da música. Daí a música para, devagarinho. Daí você tipo, eu consegui passar dela sem chorar. Daí faz... Daí tipo, não, tinha mais uma. Daí pronto, já começa a chorar. Aquele ponto, né? No final, principalmente, você chora mesmo. Então podemos esquecer também da música maravilhosa, né, da Sia, que é Never Give Up, que é uma música que sempre faz a pessoa se levantar. Nunca desista. É uma música que qualquer um de nós, quando escuta, né, sente aquela vontade de não desistir mesmo, de continuar. E eu amei, né, a maneira como ela colocou as melodias nessa música. E como quando a gente ouve, a gente lembra de Saru. Os instrumentais indianos, né? Coisas lá da Índia. Tal. E não tem como você não lembrar dele. Toda vez que você escuta essa música, pode ser onde você estiver, se você já assistiu esse filme, você vai lembrar de Saru, o menininho, né? Você vai lembrar dele andando, você vai lembrar dele perdido e dele não desistindo, né? Então é uma música maravilhosa. Pra mim também a trilha sonora e a música estão de parabéns nesse filme. Muito, muito boa mesmo. E agora, falando das premiações do filme Lion, ele recebeu o prêmio BAFTA, eu vou falar BAFTA, tá? Mas B-A-F-T-A, mas eu vou falar BAFTA. De cinema, melhor ator coadjuvante, em cinema o Dave Patel. Prêmios BAFTA de cinema melhor roteiro para Luke Davis. E AACTA International Award de melhor atriz coadjuvante, Nicole Kidman, merecido, né? É óbvio. E também a mesma categoria, a CTA International Award de melhor ator, Dave Patel, que também merecido. O cara transmitiu toda aquela emoção como se ele realmente tivesse sido aquele menininho. Sim. Ele transmitiu muito bem isso, né? E Director's Guild of America Award for Outstanding Directing, Garth Davis. Ok, recebeu o diretor recebeu o mesmo prêmio pela direção. Também foi excelente, como a gente comentou aí. E a ASC Award para melhor fotografia do Greg Fraser. Também merecido, o cara fez um excelente trabalho de fotografia. Então, eles tiveram 6 indicações para o Oscar, né? Mas infelizmente eles não ganharam nenhum. Só ganharam esses prêmios aí de vários lugares, né, diferentes do cinema, mas do Oscar mesmo, infelizmente, eles não conseguiram. Tiveram bastante indicação, mas não conseguiram. Então, foram muito apedrejados pela crítica também. O que é uma coisa que não tem muito sentido, é um filme ótimo, entendeu? Ele foi, só dele ser indicado ao Oscar já dá pra ver que ele tem algo de diferente, assim, ele é um filme bom. 1 milhão de vezes melhor do que Moonlight. Por exemplo, tá? Aí. E eu vou dizer, eu até vou desabafar um pouquinho, a gente andou vendo uns vídeos no YouTube a respeito de Moonlight, das análises, né, que tem canais conhecidos, muito conhecidos. Não estamos querendo treta com nenhum canal conhecido. A gente só quer dizer... Pelo contrário, assim, a maioria dos canais, então vou jogar todos os canais que eu vi, falaram muito bem de Moonlight, né? Assim, elogiaram muito, além do normal, né? Por ser um filme muito polêmico, ninguém quer ter treta com ninguém.
e aí todo mundo passa a mãozinha na cabeça, né? E o filme do Lion, pelo contrário, teve péssimas assim, notas, críticas horríveis. Então, assim, realmente é meio estranho a gente ver uma coisa bonita, uma coisa verídica, real, que aconteceu de verdade na vida de um menino, né? Foi criticado dessa maneira, enquanto um filme que é fictício, completamente fictício, baseado num livro, né? Teve tanto êxito assim. Uma pena então, muito e não grande. Não é por questão da... O filme, o Moonlight, ele não merecia tudo isso. Não. Pelo filme, queria. Se você não viu a nossa análise do filme, a gente fez. Vai lá e confira. No canal. A gente dá a nossa opinião sincera. A gente analisa a direção, a música, o roteiro, igual a gente está fazendo aqui. E o Moonlight, ele não é um filme que mereceu isso. Entendeu? Então, por favor, antes, sei lá, se vocês verem aqui e acharem que é hater e tal, por favor, não comenta nada, vai lá, assiste a análise, daí você vai entender melhor. É melhor. Ok? Mas não mereceu. Esse filme aqui é um filme maravilhoso, o Lion. Nossa, pra mim é um dos preferidos pra ganhar o Oscar. Até agora, foi um dos meus preferidos. Sim, excelente. Até mais, achou até mais que o La La Land. Muito mais. La La mais. Land é excelente. Só que o peso desse filme foi tão emocional, foi tão bonito. É verídico, né? E verídico ainda por cima, é uma coisa que merecia mesmo. Ganhar pelo menos um Oscar. Ele foi indicado, não ganhou nenhum. E a crítica desceu lenha nele. Então, poxa vida, uma coisa chata. Insensibilidade de todos os críticos. Então, é aquilo. Pessoa que for fazer crítica não pode ir na onda dos outros. A pessoa tem que fazer uma auto-observação do filme. Tem que ser sincero. E falar, eu gostei, não gostei, não gostei. Maquiando o filme porque outros polêmico, falaram. Entendeu? Não, ou porque outros falaram que o filme é bom. Não, e pra não ter aquela, descer aquela polêmica toda, né? Não, gente, é história, é direção, não é tudo. Não importa com polêmica. Tanto que a atuação do Moonlight foi excelente. O problema não tá na atuação, o problema não tá nisso. Foi na maneira que tudo foi construído, que não ficou legal. Então é questão disso, né? Aí ela quis desabafar um pouquinho e daí eu aproveitei um pouco a carona, né? Tá certo. Então tá certo aí. E agora, pessoal, falando sobre as curiosidades do filme Lion. Primeiro, a Google ajudou a produção e deu à equipe acesso às suas imagens de satélite para usar no filme. Mais do que é aquela coisa, precisava. Falou do Google, eles fizeram uma gentileza ainda, bem que eles permitiram. A Google é uma ótima empresa, né? Eles ajudaram bastante o filme. Ajudaram o filme bastante, né? Devido às questões financeiras. Tem um detalhe, né? Os australianos Andrew Fraser e Shane, não vou saber falar. Shane McCurtishan. Perdoai aí. Produtores do longa, eles se recusaram de mudar o cenário da Austrália para os Estados Unidos. Então eles quiseram fazer mesmo certinho como a história verídica ela foi feita. E agora aqui, antes das filmagens, para internalizar seu personagem, Priyanka Bose viajou para Madhya Pradesh a fim de conhecer Kamala Munshi. Nossa, cada nome, né? Tá complicado de pronunciar aqui, né? A mãe em que seu personagem foi baseado. Ou seja, fez todo aquele processo... É a mãe dele, né? Fez todo aquele processo de atores bons que querem se encarnar no personagem mesmo. Então ela foi atrás de tudo, viajou, lá pra conhecer. E entrou lá no personagem. Muito bom. E foi uma atriz também muito boa, tá? Não falamos sobre ela, né, na atuação, mas foi uma atriz muito boa também. Embora não tenha aparecido muito, poucos momentos que ela apareceu foi excelente. Expressou bastante emoção. A estreia, né, de Sunny Power, que é o menininho, né, nas telonas. Durante o início das filmagens, o ator ainda não falava inglês, mas isso não impediu que logo surgisse uma amizade entre ele e Nicole Kidman, que interpreta sua mãe,
no longa. Então os dois acabaram virando amiguinhos, mesmo ele não sabendo. Também ele é uma graça, né? Claro. O menininho Quem que muito não quer ser amigo daquele menino? Muito interessante isso. Segundo detalhe aqui, a primeira cena que Dev Patel filmou foi a última do longa. Ou seja, aquela cena que ele encontra a família, a mãe dele lá, foi a última. É coisa de cinema. Eu falo pra ela, quando a gente vai gravar alguns vídeos assim, tem a mágica da edição, né? Você entra numa porta e sai pela outra. Isso. Funciona que é uma beleza. Ninguém tá sabendo de nada. Vamos lá. Por uma causa maior. Na Índia, mais de 80 mil crianças desaparecem todos os anos e mais de 11 milhões vivem nas ruas. Para o lançamento do filme, a Fundação Lionheart foi lançada em colaboração com as produtoras do longa. Fornecer apoio financeiro para as crianças que vivem nas ruas da Índia. O objetivo é fornecer apoio financeiro para crianças que vivem nas ruas da Índia. Então, pessoal, hashtag Lionheart. Isso, hashtag Lionhearts. Foi uma fundação que fizeram para ajudar as crianças mesmo, tá? Então é uma causa maior esse filme também. Então, olha que legal. Além de tudo, né, ajudar as crianças. E agora que audições, cerca de 4 mil garotos fizeram testes para interpretar o jovem Saru Brierley, segundo o produtor do set Pravesh Shani. Tudo indiano, gente. Liga não. Então, olha só, hein? 4 mil e um só foi escolhido. Quer dizer que os outros 3.999 eram ruins? Não. Apenas que esse daí caiu no perfil do personagem. Tinha que ser ela. Nicole Kidman foi escolhida a dedo pela verdadeira Sue Riley, que é a mãe adotiva verdadeira, né, do Saru. Então, ela foi escolhida. A Nicole Kidman, a mãe dele, realmente queria que ela fizesse o papel. Tensão. Dev Patel ficou nervoso ao gravar a cena em que seu personagem surfa em uma praia da Tasmânia. O local é o lar de vários tubarões. Não precisa nem falar muita coisa, né? Ele ficou com medo, né? Ele fez o favor ainda de fazer isso. Parabéns, Dev Patel, pela coragem. Parabéns, você é muito lindo. Fez muita ginástica para fazer esse filme e eu amei. Bom, também foi um sucesso de bilheteria, né? Diferente do Moonlight, né? Que foi realmente muito ruim em bilheteria, mesmo todo mundo puxando o saco. Foi bem baixo. E foi a quinta maior abertura de todos os tempos na Austrália, de um filme independente australiano. Então, lá na Austrália ele fez bastante sucesso, hein? E nem parece que é independente, hein? É um filme tão bem feito. Foi, tipo, dinheiro bem utilizado, né? Sim, gastaram só 12 milhões de dólares. Não é nada. E já arrecadaram 120 e poucos milhões. Mais do que o quádruplo, quíntuplo. Então foi um sucesso, né? Se por um lado ele foi tão criticado, pelo outro lado ele foi bem sucedido. Excelente. E agora as nossas considerações finais para o filme Lion. Então aqui um resuminho aqui. O filme é excelente. Eu sei que muitos não aguentam mais certas histórias reais e falando sobre pobreza, mas acho que nunca é demais mostrar a realidade sobre os mundos mais pobres e mostrar a história real de superação de uma pessoa, principalmente lá da menininha que passou por tudo. A vida dele mereceu um filme e muitas outras pessoas mereceriam também. Que bom que ele conseguiu e que teve a ajuda do Google. Mostrar a verdade sobre crianças e reencontros nunca são demais. Eu acho assim que mesmo, né, nós estamos vivendo uma época onde o amor de muitos estão se esfriando, né? E as pessoas não ligam mais para essas coisas, até tiram sarro, né, desse tipo de coisa, sendo que ele realmente sofreu, né? Saru realmente sofreu, essa é a história dele e foi muito incrível ele poder ter contado, a gente ter visto, né? Porque muitas pessoas não têm
essa oportunidade, né, de ter as Isso. suas histórias contadas. Né? Muita gente que passou por histórias assim bizarras, histórias que a Exato. gente nem imaginaria e não tem oportunidade. Mas é bom pra gente ver como existe a superação. Porque ver uma história triste é uma coisa, né? Quando você vê que é triste, mas a pessoa consegue se superar, é bonito. Você vê que aquela pessoa lutou e conseguiu realizar aquele desejo, aquele sonho, né? Eu agradeço muito, né, de ter dado tudo certo e a gente poder ter conhecido, né, a história dele. Uma história muito bonita. Muito legal Valeu mesmo. a pena mesmo. Então a nossa consideração final é essa. Um filme completamente excelente. Atuações ótimas, tirando por aquela mocinha. Né? Direção ótima, trilha sonora incrível também. Então, se você não assistiu e viu essa análise antes, por favor, vai lá assistir, porque vale muito a pena. A gente recomenda mesmo. E se você já assistiu, deixe isso nos comentários o que você achou, né? Deixa a sua opinião aí. Se você também quer ver alguma análise de algum outro filme, o que você já viu, mas quer ver a nossa análise, também deixe nos comentários. Claro. Nós também temos a nossa fanpage, né, no Facebook, tá? Então vocês entrem lá com Funny Pop, procurando Funny Pop, vocês vão encontrar a fanpage lá, tá bom? Sim, pessoal, acompanha nosso trabalho aí. E bem, para finalizar então a nossa nota final para o filme é 9,5. E Isso. só vou tirar assim 5 por questões de nenhum filme mesmo ser, acho que 100%, né? Mas ele merece. É um filme que tocou bastante o coração mesmo. Merece. Muitas pessoas. Esse meio aí é por causa daquela atriz lá. Vamos tirar Foi uma má seleção aí, né? Eu acho que é mais isso que a gente viu. Não tem falhas. Talvez uma coisinha ou outra técnica que... Talvez o pai também do Sarum, quando o ator talvez não expressou muito bem. Ficou meio em segundo plano. Também não foi muito legal aquele ator. Então uma coisa bem pouquinha. São poucos detalhezinhos assim que tiram esses 5 pontos. Mas para as crianças, nota 1000. Geral, muito bom mesmo esses atores mirinhos, né? Assim, um filme que dá pra assistir com a família. Excelente. Se um dia for traduzido para os meus amigos indianos, um beijo muito grande no coração de vocês e cuidem das suas crianças. Vocês indianos são um povo carismático demais. Amamos entendeu? vocês. Eu gosto muito do senso de humor que vocês têm. Eu sei que tem uma pegada de sarcasmo, mas eu gosto, entendeu? Tem uns amigos aí que a gente conhece, que é de lá, uma família já, e são bem cheios de humor, alegria. Senso de humor. Mesmo passando necessidade, são um povo muito alegre. Filmes de Bollywood. Exato. Né? Vocês podem ver como é os filmes de Bollywood. Bem colorido. Senso de humor bizarro, mas é bem muito legal. Parabéns para vocês e crianças. Um grande beijo. Um grande abraço para vocês. Até mais, pessoal. Tchau.